Esse talvez seja um dos capítulos mais polêmicos aí do livro do professor Milton Santos, que é o capítulo 10, da política dos estados à política das empresas. Então o Milton Santos faz uma retomada aqui da questão da criação dos estados nacionais e do estado-nação. E para nós que já estudamos um pouco sobre isso, a formação do estado-nação ou estado nacional foi uma criação que demandou muita violência, né? Não foi um ato pacífico na maioria, na esmagadora maioria dos casos. Foi um ato de violência, né? Como é que eu posso dizer? De coerção das populações. Houve uma coerção das populações, de anexação de territórios. Então houve toda uma violência envolvida, sim, para que se pudesse formar a ideia de nação, que também é artificial, né? Foi uma criação artificial, uma criação proposta por elites locais que tinham interesse em unificação de territórios, unificação de moeda, anexação de terras. Bom, uma série de interesses convergiam nisso, né? Então o Milton Santos retoma isso também, mas não retoma com aquele olhar mais assim crítico, né? Eu sei, ele faz isso para se contrapor à ideia da globalização, que é justamente o fim da autonomia desses estados, e uma incorporação mais violenta ainda do que foi a do próprio Estado-nação. Então ele diz lá, ó, a política, página 62, a política do território tinha as mesmas bases que a política da economia, da cultura, da linguagem, formando um conjunto indissociável. Criava-se paralelamente a ideia de comunidade, um contexto limitado no espaço. Verdade. Em relação ao que é o processo de globalização, a ideia de Estado é muito mais confortável, mas também a ideia de vilas e vilarejos autônomos era muito mais confortável do que a ideia de Estados nacionais. Mas ele passa um pouco por cima disso porque o alvo dele principal é a globalização, né? Então ele vai afirmar que sim, houve um tempo em que houve uma unidade política, e essa unidade política ela versava sobre os interesses locais e regionais em detrimento a interesses externos. Então a ideia do Estado-nação sempre foi isso: preservar a unidade e os interesses locais e regionais em detrimento de interesses globais que não atendesse aquelas populações locais. Então o rei, o presidente, o congresso, ou todo o conjunto de políticos que formavam o staff ali do Estado, visava a proteção daquele espaço, daquele território. Agora, isso com as grandes corporações está chegando ao final. Então ele alega que o fato da desterritorialização, ou seja, o território não é mais o núcleo central na formação das políticas nacionais, e sim o processo de globalização. Então quando o território não é mais o elemento central, a população que está dentro desse território e toda aquela região e todo aquele meio ambiente, aquele espaço geográfico passa a não ser também. Ele passa a ser secundário. Então entenda bem, quando era o Estado-nação, o território e a população que ocupa esse território é o elemento central. Quando você passa para a globalização, e isso Milton Santos chama de desterritorialização, ele tira o território do centro. O centro agora de todo o processo é a mais-valia. O que nós devemos priorizar nas nossas leis? A mais-valia. A mais-valia de quem? A mais-valia de qualquer um, desde o cidadão, do faxineiro, do porteiro, do pedreiro. De fato a teoria é isso, mas na prática a mais-valia que acaba prevalecendo sempre é das grandes corporações. Quando se fala liberdade de mercado, essa liberdade também é para o porteiro, para o faxineiro. Só que o porteiro e o faxineiro não sabem utilizar, não tem ferramentas, nem capital, nem conhecimento para utilizar toda essa liberdade. Mas a grande corporação tem. Então é isso que a gente tem que diferenciar no discurso dele.
É óbvio que ele não ignora toda a violência que foi a construção do Estado-nação ou do Estado Nacional. Mas ele diz que todo esse sacrifício vai ser em vão se a globalização conseguir tirar o território do centro do processo. Então ele fala aqui na página 65, a globalização mata a noção de solidariedade, devolve o homem à condição primitiva do cada um por si, como se voltássemos a ser animais da selva, reduz as noções de moralidade pública e particular a um quase nada. Então ele vai dizer, olha, a política, página 67, a política agora é feita no mercado. Só que esse mercado global não existe como ator, mas como uma ideologia, um símbolo. Os atores são as empresas globais, que não têm preocupações éticas nem finalísticas. Disse-á que no mundo da competitividade, ou se é cada vez mais individualista, ou se desaparece. Então a própria lógica de sobrevivência da empresa global sugere que funcione sem nenhum altruísmo. Mas se o Estado não pode ser solidário e a empresa não pode ser altruísta, a sociedade como um todo não tem quem a valha, ou seja, quem a defenda. Então o que o Milton Santos questiona veementemente é isso. Tudo bem, se o Estado-nação ou o Estado Nacional foi violento, mas nós sabíamos quem era. Aonde está a unidade administrativa, que interesses ele protege. Então os Estados Unidos, o Estado norte-americano vai defender os interesses do povo norte-americano ou da elite norte-americana. Mas quando nós desterritorializamos isso e passamos a incorporar a ideologia do livre mercado como algo concreto, quando na realidade não é, porque se for perguntar, tudo bem, aonde é esse livre mercado? Que espaço físico que esse livre mercado ocupa? Né? Não existe. Não há isso. Não existe o livre mercado. E o Milton Santos afirma, e é verdade, que o livre mercado é a melhor oportunidade que a globalização, que as corporações têm de aproveitar a globalização e extrair mais valia. Ou seja, onde tiver oportunidade. Então o livre mercado pode ser no Brasil no ano de 2020, pode ser na China em 2021, pode ser na Escócia em 2024. Ela migra, ela não tem solidariedade. O Estado brasileiro não, ele não muda o Estado, o espaço físico é aqui. Então mudando ou saindo governo de esquerda ou de direita, o espaço físico está aqui. Mas agora, o livre mercado não é assim, ele é abstrato, ele é uma ideologia, ele é uma ideia, né? E ela é vendida como se fosse algo literalmente palpável, né? Então Milton Santos questiona muito isso, sobre como as pessoas aderem ao pensamento único sem fazer um mínimo de questionamento sobre a ideia de livre mercado. O próprio Adam Smith usou o termo mão invisível. Quer dizer, quando questionaram, não, mas como é que essa mão atua? Da onde ela vem? Ele falou, é invisível. Mas da onde ela vem? É só uma mão sem corpo, uma mão sem... É claro que a gente está falando de uma metáfora, mas a metáfora, ela faz jus à realidade. Ninguém sabe de onde vem essa mão, ninguém sabe de quem é essa mão, ninguém sabe para onde essa mão move, né? Quais os interesses, ela não tem cérebro, ela só é uma mão, ela não tem interesses, né? E por aí vai. Mas ficamos por aqui no próximo vídeo, na próxima videoaula, em meio século, 3 definições da pobreza. Ok? Até o próximo vídeo.